Olá, gringas! Aqui é Tati Lucas e nós estamos com um projeto maravilhoso que está acontecendo aqui no Nós Gringas. É o podcast das gringas. Vamos entrevistar mulheres incríveis, contar histórias e saber um pouquinho mais sobre essas gringas que vivem aqui no exterior. E hoje nós estamos com uma pessoa guerreira, incrível, a Daniele Nobili. Oi! Oi, gringas! Bem-vinda, tudo bem? Dani! Ai, muito obrigada pelo convite, eu adorei. Não, a gente tá super feliz de ter você aqui, porque você realmente é uma guerreira que vai inspirar muitas mulheres aqui, né? Nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, porque a sua história é fantástica e de Obrigada. superação. Obrigada pelo carinho. Não, obrigada a você por estar aqui com a gente. E, gente, falando um pouquinho sobre a Daniele, ela é uma pessoa incrível, uma maratonista, cadeirante, mentora e palestrante internacional. Então, conta pra gente como é que começou essa jornada sua de cadeirante. Eu era professora em escola e eu corria já por hobby, por prazer. E um dia eu tava indo trabalhar numa segunda-feira de manhã, 7 horas da manhã, e eu sofri um acidente de carro. Eu olhei a hora no relógio de pulso, perdi o controle do carro, capotei 8 vezes. E aí eu quebrei a 7ª vértebra cervical, literalmente o pescoço. Pra quem tá em casa e quiser saber como é que é, onde é que eu quebrei, se você abaixar a cabeça e colocar a mão assim na nuca, tem um ossinho mais alto. Esse osso explodiu e aí eu tive uma lesão na medula, que fica dentro da coluna e comanda os movimentos, né, do corpo e dos órgãos. E aí os médicos disseram pros meus pais que o prognóstico era mexer só os olhos. Aí eu falei pro médico que eu era bem teimosa e que ele era muito bom e que eu achava que isso ia dar muito certo. Isso aconteceu em outubro de 2012. Uau! E quando você sofreu esse acidente, imediatamente você sentiu que você não estava se mexendo? Como é que foi esse processo? Quando o carro parou de capotar, o bombeiro chegou e aí não... como eu tinha quebrado o pescoço, minha cabeça virou pro lado da porta e meu olho ficou preso aqui na porta, onde é o vidro do carro, né? Aí o bombeiro ia entrar pela outra janela e ele pediu pra eu tentar desligar o carro pra eles tentarem abrir a porta e a minha mão, meu braço não mexia. A única coisa que eu consegui fazer foi... Minha mão tava parada assim do lado da perna, eu consegui pôr a mão aqui. Sabe quando você vai temperar um pedaço de carne? Que você sente a carne na sua mão? Eu senti a perna na minha mão, mas eu não senti a mão na minha perna. Aí eu já sabia. Aí quando o bombeiro tava me pondo na maca, eu falei pra ele, eu corro, eu sou atleta, eu corro. Ele falou, calma, é o trauma do momento, vai dar tudo certo. Deu, né? De uma certa forma, deu. Sim, sim. Foi parte da sua história, parte de quem você é hoje, né? E com certeza te deixou uma mulher incrível, porque o que você faz é uma superação sem palavras, né? E daí você foi pro hospital, e como é que foi essa recuperação tua no hospital? Como que foi essa adaptação a essa nova vida? O começo a gente estranha tudo, porque eu precisava que as pessoas dessem comida na minha boca, que as pessoas me trocassem, que as enfermeiras me dessem banho. Mas mesmo no hospital, eu já comecei a tentar recuperar os movimentos. Eu tive tendinite na UTI, porque a fisioterapeuta da UTI falou, quando você lembrar, tenta mexer a mão. Eu não tinha mais nada pra fazer. Então eu ficava tentando mexer a mão, e aí eu tive tendinite, né, aqui no punho. Mas mesmo no hospital, eu já comecei a recuperar alguns movimentos. E lá no hospital mesmo, eu tomei uma decisão, né? Foi uma coisa meio que inconsciente, não foi algo que eu parei e pensei. Mas chorar não ia me fazer voltar a andar. Então, ou eu escolhia viver a minha vida da forma mais feliz possível dentro da minha nova realidade, ou eu ficava chorando, reclamando e vendo minha vida passar pela janela. E aí, eu comecei a pesquisar, ainda no hospital, que tipo de esporte que eu podia fazer como cadeirante. Aí, eu achei que eu não podia mais correr, eu achei que eu não podia pedalar, porque quando eu sofri o acidente, eu já corria, fazia 5 anos. Eu corria meias maratonas, que são corridas de 21 quilômetros. E tava treinando pra minha primeira maratona e pro meu primeiro triatlon. Aí eu achava que eu não podia correr nem pedalar, mas eu falei, eu posso nadar com o braço. E aí eu comecei a conversar com o médico sobre a possibilidade de tirar o colar cervical e entrar na piscina pra poder começar a natação. Demorou um pouquinho, assim, poucos meses, na verdade. Os médicos tinham falado pros meus pais que eu ia ficar internada na UTI 3 meses. Eu fiquei 9 dias. Uau! Porque o médico falou que foi a minha saúde que me salvou. Ele disse que se fosse uma pessoa sedentária no meu lugar, não teria saído com vida do carro. E que por causa dos meus hábitos saudáveis, que eu fazia atividade física, eu me alimentava bem, dormia cedo, dormia bastante, né? Ele falou que isso salvou minha vida e que isso fez a minha recuperação também ser mais rápida. Então,
quando eu descobri isso se tornou, assim, uma das minhas missões na vida. De eu tentar ajudar, motivar, incentivar as pessoas a terem hábitos mais saudáveis. Porque eu não desejo que ninguém precise da saúde. Mas quando eu precisei da minha saúde, eu tinha. Então, eu quero que todo mundo tenha saúde pra dar e vender, assim, como a gente brinca, né? Caso precise. Então, o meu começo nas redes sociais, inclusive, o meu começo que eu nem pensava ainda em ser mentora, mas eu criei um blog, comecei a escrever pra incentivar as pessoas a terem uma vida mais saudável. Sim. E você acha que foi só a parte física ou você também vê um pouco da sua parte, porque você tem que ser uma mulher forte dentro da sua cabeça pra conseguir falar, não, eu vou, né, revirar minha vida aqui, mas eu vou ser forte agora mesmo cadeirante, eu vou ser uma pessoa normal, viver uma vida normal. Você fala um pouco dessa parte tua emocional também? Então, hoje, depois de anos de estudo, eu entendi os caminhos cerebrais que eu fiz, mas eu fiz intuitivamente. E justamente eu comecei a estudar para entender por que eu tomava certas decisões e outras pessoas não. Porque depois que eu sofri o acidente, eu comecei a receber mensagem de pessoas, outras pessoas cadeirantes, que assim, gente, eu saí do hospital e eu ia pro shopping de meia de compressão e colar cervical. Eu não tava nem aí, eu simplesmente escolhi viver minha vida. Sim. E aí eu recebia mensagens de cadeirantes que estavam em casa fazia 2 anos, 3 anos, 5 anos sem sair de casa. De outras pessoas que não têm deficiência, mas que estavam, eu uso a expressão passando por um deserto, né? Então a pessoa tava ali passando pelo deserto dela e não conseguia sair. Eu falava, gente, da onde que eu tirei? Por que eu escolhi isso e a pessoa não escolhe fazer a mesma coisa, né? Sim. Por que eu escolhi viver e não sobreviver e a pessoa tá ali só sobrevivendo? Aí eu comecei a estudar o cérebro e eu entendi que é mentalidade. Hoje em dia, a palavra mentalidade tá meio banalizada, né? Mas o que ela significa? É o seu modo de pensar. Por quê? O ciclo do pensamento é assim, ó. O pensamento leva a uma emoção, que leva a um sentimento, que leva a um comportamento, que leva a um resultado. Então, os resultados que a gente tem é por causa da forma como a gente age, do que a gente faz. E a gente faz isso por causa da forma que a gente se sente. E a gente se sente assim por causa da forma que a gente pensa. Então, as pessoas estavam agindo diferente de mim, porque elas pensavam diferente. Eu falei, como é que eu posso ajudar as pessoas a pensarem assim também? Então, depois de anos de estudo, eu entendi que era por causa da minha mentalidade. E por que nem todo mundo pensa igual? Então, como é que eu podia ajudar as pessoas a pensar assim também? Sim. Foi uma das minhas motivações para começar a estudar essa área, né, de desenvolvimento pessoal. E é o que você falou, é completamente mentalidade. A nossa mente, tem uma frase que eu gosto muito, tá no livro Paraíso Perdido. Que é, a nossa mente pode transformar o inferno no céu ou o céu no inferno. E no meu caso, transformou o inferno no céu. Sim. Justamente por causa da forma de pensar, que é o que você Não, falou, né? A sim, gente acho acaba sendo forte sem saber, porque a gente consegue gerir as nossas emoções, né? Inteligência emocional. Tudo começa na cabeça. Exatamente. Com certeza. Você, inclusive, é uma pessoa que viveu isso e sabe o Sim. quanto que a nossa forma de pensar é importante para lidar com obstáculos, né? Com certeza. E uma coisa também que eu noto é que a gente que passa por coisas tão fortes na vida, assim, é aceitar o que aconteceu, não é? Eu acho que quando eu aceitei, foi quando eu falei, ok. Como você falou, você ia no shopping, você tava aí no shopping com meia de compreensão, e não tava nem aí, porque você aceitou o que aconteceu. Isso foi um passo muito importante pra mim conseguir também ir pra frente. Você vê isso como uma coisa importante também? Sim, porque a gente tem que entender que nem tudo tá no nosso controle. Então, isso, inclusive, eu ensino para as minhas clientes de mentoria, ensino nas redes sociais, nas palestras. O que tá no nosso controle, a gente tem que fazer para melhorar a nossa vida. Mas, por exemplo, tava no meu controle ser ou não ser cadeirante? Pois é. Eu ia conseguir mudar isso de alguma forma? Por enquanto, não existe a cura para a lesão medular. O que eu podia fazer para melhorar minha vida? Fisioterapia? Faço. Esporte? Faço. Me cuidar? Ter momentos de autocuidado, não só físicos, como mentais? Faço. Mas o que tá no meu controle, eu preciso fazer. O que não tá? A cadeira não tava no meu controle. No seu caso, tava no seu controle? Você tinha que fazer o tratamento ou não fazer. Você escolheu o tratamento, mas não passar por aquilo, tava no seu controle? Não tava. Então, a gente precisa aceitar e entender. Tá, isso aqui é a realidade. Sim. Como que eu faço para ser o mais feliz possível dentro da realidade que é imutável? Eu sempre brinco com respeito a isso, com relação aos meus treinos, quando chove. Não dá para correr de cadeira de corrida na chuva. A borracha que a gente usa na luva e a borracha que tem no aro, quando molha, escorrega. Então, assim, choveu.
não tá no meu controle. Chuva. Não dá pra mudar. Não sou eu que mando na chuva, infelizmente, né? Não sou São Pedro. Então, o que eu posso fazer com isso? Qual que é a melhor situação pra lidar com a realidade? Isso a gente tem que aplicar na nossa vida em todas as áreas. Sim, sim. E você diz que hoje, tipo assim, sendo uma cadeirante, você consegue fazer tudo que uma pessoa que não é cadeirante faz? Ou você tem alguma limitação ainda? Então, existem algumas coisas que não é tão fácil fazer com questão de locomoção mesmo. Por exemplo, vamos fazer uma trilha. Essa cadeira aqui não vai pra trilha, por causa do pneu. Então, tem que ter ou uma cadeira específica para isso, ou ajuda. Hoje, inclusive, no Brasil, existem até projetos para levar cadeirantes para fazer trilha. Vou escalar uma montanha. Não dá, né? Mas, das coisas do dia a dia, a gente tem que aprender. Tem algumas coisas que são as nossas habilidades do dia a dia, né? Então, por exemplo, eu cozinhava em pé. Conseguia mexer 25 panelas ao mesmo tempo e vou picando aqui enquanto tô de olho na panela ali. Hoje não dá mais pra fazer isso, então eu demoro mais pra fazer comida. Mas eu tive que reaprender. Como que eu vou fazer se eu não posso pôr a tábua na pia? Põe a tábua no meu colo. Sim. Mas das questões do dia a dia, cozinhar, trabalhar, dirigir, levar o cachorro pra passear, namorar, casar, ter filho pra quem quiser, que eu no caso não quero. Tudo isso, vida normal. Vida normal. Vida normal. Perfeito, né? Muito legal isso. E agora vamos transitar um pouquinho para sua vida gringa. Como é que você saiu do Brasil e parou nos Estados Unidos? Era o sonho do meu marido, você acredita? Quando a gente se conheceu, eu já tinha saído do país, mas não vindo para os Estados Unidos, mesmo tendo dado aula de inglês 10 anos. Eu nunca tinha vindo. E aí, eu tava fazendo uma vaquinha online para comprar um equipamento novo, uma handbike, que é uma cadeira uma bicicleta de mão para cadeirante. Tava fazendo uma vaquinha para comprar uma nova, para vir fazer uma prova internacional aqui. A minha não era de ferro, de um modelo brasileiro que não correspondia às normas internacionais de segurança. Então, eu precisava de uma nova. Então, e a prova era aqui nos Estados Unidos. Então, eu ia vir a primeira vez. E aí, eu conheci meu marido no aplicativo. Meu marido já tinha vindo pra cá 1 milhão de vezes. E o sonho dele era mudar pra cá. E aí, ele não mudou porque a gente começou a namorar. Mas sempre ali na minha cabeça, plantando a sementinha. E a primeira vez que eu vim pra cá... Ai, gente, eu achei tudo tão, assim, limpo, organizado. E, principalmente... acessível, com acessibilidade, e a forma como os americanos enxergam a pessoa com deficiência é diferente da forma como os brasileiros enxergam. Então, isso também me encantou. E eu falo que eu sou a véia das plantas, né? Então, você vem pra Flórida, aí tem aqueles canteiros, tudo bem cuidado, cheio de flor. Eu me apaixonei. E aí, a gente começou a falar sobre essa possibilidade. Em 2018, a primeira vez que eu vim foi em 2016. Em 2018, a gente entrou final de 2017. Contato com uma advogada de imigração para saber como é que funcionava o processo. E a gente começou em 2018. Só que aí, demorou o nosso processo para eu juntar todos os documentos, juntar o dinheiro para pagar, porque não é um processo... Não é caro se você for pensar na qualidade de vida e nas oportunidades que você vai ter aqui. Mas é um dinheiro que você tem que juntar no Brasil, transformar em dólar, né? E, então, a gente começou a pagar esse processo e começou a fazer tudo certinho. Aí, a gente foi aprovado no começo da pandemia. E aí, eu tive que ficar esperando, menina, a pandemia inteirinha, até abrir o consulado pra fazer a última entrevista pra vir pra cá. Você ficou lá no Brasil na pandemia. Você chegou depois da pandemia. A gente chegou depois. Quando abriu o consulado, marcaram nossa entrevista... Acho que por uns 2, 3 dias depois, eles já marcaram pra daí 20 dias. A gente fez a entrevista, esperou o passaporte chegar... Fez o processo para trazer o meu cachorro. E aí, a gente veio. A gente chegou aqui em abril de 2022. Então, primeira vez que eu vim para cá foi em 2016. A gente começou a pensar em imigrar realmente no comecinho de 2018. E a gente mudou para cá em abril de 2022. Então demorou aí uns 4 anos pro processo também, né? Demorou menos porque a gente ficou aprovado, mas esperando por causa da pandemia. Nossa, mas, que rápido até. De quando a gente começou, demorou um pouco. Porque assim, eu também tive um momento de dúvida sobre vir ou não. Por quê? No Brasil, eu tinha um monte de patrocínio. E eu participava de muitos eventos, eu dava muitas palestras. Então, eu não tinha uma vida ruim. E aí, a gente começou o processo. E a gente começou a fazer as coisas, juntar os documentos. Só que aí, começaram a abrir algumas portas para mim no Brasil. De mais patrocínios, de empresas grandes, de mais palestras. Eu apareci numa reportagem de TV que abriu portas para mim. E eu comecei a me questionar, será que eu quero ir mesmo? Aí, no começo de 2019, eu acho. Aconteceram algumas situações. Eu falei, não, quero ir mesmo. Deixa eu terminar de mandar o que tá faltando. Vamos terminar de pagar e vamos.
Mas demorou 2 anos, de quando a gente começou o processo até a gente ser aprovado. Aí a gente Sim. teve que esperar a pandemia. Então, Nossa. no todo, 5 anos. Sim. 5 sim. anos, por causa da pandemia. Mas valeu a pena, né? Você gosta da sua Muito. vida aqui? A gente gosta muito. Eu já fui pro Brasil 3 vezes, tá? Minha família. Aham. Meu marido acabou de chegar do Brasil. E ele falou, ó, amo minha família, gosto das pessoas. Mas eu me sinto em casa agora nos Estados Unidos. Ai, que gostoso. Porque a gente tem que realmente abraçar esse país, né? É. Tem muitas oportunidades. E para cadeirante também, a facilidade é melhor, né? No Brasil eu não conseguia levar meu cachorro pra passear, por exemplo. Por causa das calçadas, por causa das buraqueiras na rua. Aqui eu levo ele pra passear todos os dias. Aqui a forma como o americano enxerga a pessoa com deficiência é muito diferente. Então, mercado de trabalho aqui é completamente diferente. Aqui a gente compete de igual para igual nas vagas. Não existe cota. Não existe cota para quem tem deficiência, sabe? Aqui eles olham as suas habilidades, as suas competências, o que você estudou. E aqui é mais seguro, né? A gente gosta muito de morar aqui. Sim. Eu posso treinar na rua todos os dias, porque no Brasil eu treinava num suporte, dentro de casa, olhando pra parede. Eu só ia pra rua no final de semana. Aqui eu treino na rua todos os dias, então é maravilhoso. Não troco mais, não. Ai, que bom. A gente passa por uns perrengues no começo, né? Tem Todo toda a mundo. adaptação, né? Primeiro ano, meu Deus, é de arrancar os cabelos. Não, eu concordo. Eu acho que a gente, para adaptar, né, toda a cultura diferente, de certa forma, mas eu também acho que vale a pena. Vale muito a pena. E como é que surgiu esse amor por correr, maratonista? Tipo assim, eu sei que você tem uma paixão pela Disney. Eu quero saber um pouquinho mais sobre isso também. Tenho. Mas, tipo assim, como é que surgiu isso? Tipo, essa vontade de correr? E depois que você passou pelo acidente, como é que você conseguiu adaptar, descobrir onde você podia correr como uma cadeirante? Quando eu tinha 20 anos, eu olhei no espelho, eu tava gordinha e sedentária. Eu olhei pros meus pais, que na época eu tava com uns 42, mais ou menos. Gordinhos e sedentários. Cheios de problema de saúde. Eu falei, nossa, eu não quero chegar na idade deles desse jeito. Eu preciso fazer alguma coisa por mim. E a primeira coisa que todo mundo faz, quando quer mudar a saúde, vai pra academia. Que a gente acha que a gente passou pela catraca, eliminou 5 quilos, né? Eu comecei indo na academia, fazendo, gente, 20 anos atrás, fazendo aula de localizar. Fazendo aula de body jump. Nem existe mais isso hoje em dia. E fazia natação, que eu amo, é meu esporte de criança. Aí tive que trocar de academia e comecei a fazer um monte de aula de spinning. Chegou um professor, do nada, falou pra mim e pra mais 2 amigos. Vai ter uma corrida da Caixa Econômica na época. Vamos! Eu falei, gente, mas a gente não corre. Aí, era eu, a Isabela e o Matheus. O Matheus falou, Dani, você faz um monte de aula de spinning, eu jogo basquete, a Isabela faz balé e todo mundo faz musculação. Vamos treinar 15 dias na esteira e vamos fazer essa prova. A gente treinou 15 dias na esteira e eu fui fazer essa prova. No dia que eu passei pela linha de chegada pela primeira vez na vida, eu vi que eu queria fazer isso pelo resto da minha vida. É uma sensação maravilhosa de você conseguir cumprir uma meta, sabe? De você conseguir realmente realizar algo que você se propôs a fazer. Porque você se propõe a começar a correr e terminar uma corrida. E quando você alcança uma meta, todos os hormônios… Eu fui entender isso depois, né? Todos os hormônios do bem-estar que liberam no nosso corpo, tudo que faz bem pro nosso cérebro, a gente brinca que o bichinho da corrida me picou. E aí eu me apaixonei, comecei a fazer várias provas, corri por 5 anos. Aí eu sofri um acidente. Eu pensava, como eu falei, né, que eu não ia mais poder correr. Aí, quando eu fui pro hospital Sara Kubitschek, em Brasília, fazer a reabilitação, que é aprender a ser o melhor cadeirante do mundo dentro da sua realidade, né? Lá que eu aprendi a passar pano no chão, me trocar sozinha, não sabia me trocar sozinha. A sair da cadeira e passar pro carro, pra cama, e voltar. Tinha um professor de educação física que tinha trabalhado no Sara. Uma amiga me apresentou ele. Por coincidência, ele estava saindo do Sara quando eu fui internar. Ele tinha uma handbike, que é a bicicleta de mão pra cadeirante. E ele me levou pra dar uma volta lá num parque de Brasília. E eu falei, gente, consigo voltar a correr. Eu não sabia que a handbike não era o equipamento oficial de corrida. E aí, isso foi em janeiro de 2013. Aí fui pro Sara, voltei, comecei a fazer musculação, as coisas foram, né, acontecendo. Em abril de 2014, uma amiga minha da época de corrida, que mora em São Paulo, a Marina,
ela me chamou pra fazer a corrida da Corpore, que nem sei se existe mais, gente, no Brasil, essa corrida. Ela falou, vamos fazer os 5 quilômetros, eu te empurro. Eu falei, mas 5 quilômetros eu consigo, sozinha. Mas não pode usar essa cadeira do dia a dia nas corridas. Porque como a rodinha da frente é muito pequena, pra gente conseguir virar dentro de casa, qualquer pedrinha no chão, qualquer buraquinho, a gente cai. Então, não é seguro fazer corridas com essa cadeira. Algumas provas hoje em dia permitem por inclusão mesmo, sabe? Aí fui, consegui. Porque, peraí, você falou, porque é uma cadeira, a outra cadeira não é uma cadeira tão fácil de comprar? Ela é cara? Ela é você cara. fala por inclusão. Eu posso mandar uma foto, e aí o pessoal coloca aqui na edição, e também, se vocês quiserem aquelas assim, entra lá no meu Instagram, pra vocês olharem as fotos da cadeira. Sim. A outra cadeira, ela lembra um pouco um carro de Fórmula 1. Ela é comprida aqui e tem uma roda na frente. Então, ela não faz curva fechada, mas ela é mais segura pra gente correr, porque ela não vai cair por qualquer motivo. Mas é uma cadeira cara, mas essas cadeiras do dia a dia também são. As pessoas acham que é baratinho, mas não é não. Então, aí eu fui pra essa corrida com uma adaptação. Porque todo mundo que tinha handbike ia correr a prova naquele dia. Mas existe uma adaptação pra transformar essa cadeira numa handbike de passeio. Prende aqui. Sim. E aí tem um volantinho aqui de bike e você vai sentada nela. E aí põe uma rodinha aqui também na frente. Fui com isso. Gente, tão pesada, sem treinar. E com a ajuda de algumas pessoas que, inclusive, me empurraram na prova. Sim. Eu fiz a minha primeira meia maratona, 21 quilômetros. 1 ano e meio depois do acidente. Quando eu tava na linha de largada, a Marina olhou pra mim e falou, aqui é o seu lugar. Ela falou, é o lugar que você tem que estar, e é o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E aí, olha... É uma coisa. E aí, nesse dia, os meus amigos de corrida lá de São Paulo, eles resolveram fazer uma vaquinha pra comprar a minha primeira handbike. E aí, eu voltei pras corridas com essa handbike, só que a gente não sabia que ela não era o equipamento oficial pra correr, porque ela é o equipamento oficial de ciclismo. Mas eu comecei a correr com ela. Aí, quando eu fui pro triatlon, eu consegui emprestada... Eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu consegui emprestada uma cadeira de corrida da cidade de Taubaté, pra fazer as provas de triatlon, que é natação, aí você pedala com a handbike e corre com a cadeira de corrida. Eu não podia treinar com ela, só pegar no dia da prova. E aí eu fiz o meu primeiro triatlon em 2015, me tornei a primeira mulher cadeirante triatleta do Brasil em agosto de 2015. E eu falava, gente, agora eu preciso de uma cadeira de corrida. Mas primeiro, pra eu ir pro Pan-Americano, que foi aqui na Flórida, em Sarasota, eu precisava trocar a minha handbike e comprar uma cadeira. Aí eu fiz a vaquinha, deu tudo certo. No começo, eu usava a minha primeira maratona, porque era meu sonho, gente, ser maratonista. E eu não consegui realizar esse sonho antes do acidente. Aí eu fiz a minha primeira maratona com a cadeira, com a handbike, fiz algumas. Mas a minha primeira maratona com a cadeira de corrida, que é o equipamento oficial, foi aqui na Disney. Em 2018. Eu fiz o Dope Challenge e eu me tornei a primeira atleta brasileira com deficiência a subir num pódio em 25 anos de maratona da Disney. Uau. Isso lá em 2018. Então você é pioneira da Disney. Sou pioneira aqui na da sua Disney, área. sim. Para atletas com deficiência brasileiros, eu sou pioneira na Disney. Nossa, parabéns, viu? Porque isso não é pra qualquer um, não. Eu acho que tem que ter muita endurance, muita força e muita força de vontade, né? As suas coisas. Quando a gente tem um sonho, a gente tem que batalhar por ele. Eu tinha o sonho de ser maratonista. Eu me tornei maratonista pela primeira vez com a handbike, depois pela segunda vez com a cadeira de corrida. E eu ainda não desisti de voltar a andar, não. E de um dia completar uma maratona andando. Aham. Ser maratonista pela terceira vez. Pela primeira vez, pela terceira vez. Sim. Mas, Você sabe que eu me emocionei. Eu vi que você se emocionou e eu me emocionei também quando você falou da Marina, que falou alguma coisa pra você ali, que ela falou, né? Que é o seu lugar. E eu fiquei pensando, nossa, como que tem o poder da palavra das pessoas que estão ao redor da gente, né? Que acreditam na gente, que sonham com a gente, que empurram a gente. E isso, assim, acho que é uma coisa que não tem preço ter essas pessoas ao redor da gente, né? E aí que você virou uma mentora, uma palestrante também, né? E você faz isso hoje com as pessoas. O meu objetivo, quando eu criei a rede social, eu criei Instagram, criei YouTube, o blog, que hoje é site, era justamente incentivar as pessoas, motivar as pessoas, mostrar que é possível. Muita gente, todo mundo, tem as tais das crenças limitantes. O que é isso? A pessoa fala alguma coisa, ou você lê alguma coisa, ou você vê alguma coisa, e você toma aquilo como verdade e isso começa a te impedir. Mas, por outro lado, existem as pessoas, como você falou, que põem a gente pra frente, que põem a gente pra cima.
Você vê, quando eu fui fazer a minha primeira prova de natação, minha primeira competição como cadeirante, Aham. um amigo meu que eu confiava muito, que era cadeirante, falou assim, ó, você é incapaz de conseguir qualquer coisa no esporte. E aí, um ano depois, eu já tava competindo na natação, veio a Marina e fala, aqui é o seu lugar, o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Uhum. Olha a importância do ambiente, Sim. das pessoas, é o que você falou, das pessoas que estão à nossa volta, que põem a gente pra cima, que põem a gente pra frente. E eu falei, por que eu não posso ser essa pessoa na vida de outros? Sim. Né? Todo mundo precisa de alguém pra pegar na sua mão e falar, eu acredito em você, vamos? Uhum. Eu comecei com as palestras e depois com as mentorias por causa disso. E teve uma prova, o meio Ironman, que eu ia ser a primeira mulher cadeirante a fazer o meio Ironman no Brasil. E eu desmaiei na prova. Foi a única prova que eu não terminei. Eu acabei na ambulância. Eu e mais 60 pessoas desmaiamos por causa do calor. Sim. Mas eu fiquei muito frustrada naquela época. E eu não conseguia mais me concentrar nos treinos. E eu falei, gente, eu preciso de ajuda. E aí eu fui buscar uma mentoria, que na época era de treinamento mental para atleta. E isso mudou a minha vida. Aham. E aí a mentora falou, por que você não faz a formação para você ajudar outros atletas? Foi assim que eu comecei. Mas depois eu comecei a fazer outras formações na área de desenvolvimento humano, porque eu queria ser a pessoa que fala para os outros, você consegue, Sim. você pode, eu passei por isso, eu sei como agir, vamos aqui que eu vou encurtar seu caminho, vamos fazer assim, 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 para você realizar seu sonho, do jeito que eu tô realizando os meus. É muito importante ter alguém que te impulsione. E é importante, Dani, pessoas como você que tem uma história pra contar, né? Porque não foi tão fácil pra você, não foi tipo dado. Você teve que lutar muito pra chegar onde você tá. E eu acho que isso é aquela coisa, se você conseguiu, as outras pessoas podem conseguir. Então você faz um papel muito bonito podendo compartilhar isso com as mulheres ou com homens também, né? Com todo mundo que é um atleta cadeirante, que não é uma coisa pra qualquer um. E às vezes vendo você a gente fala, nossa, é possível, eu posso. Mas eu quero mostrar não só para as pessoas que, por exemplo, são cadeirantes ou Sim. são atletas, mas para todo mundo que Sim. a gente vai ter obstáculos, sim. Claro. Todo mundo vai em algum momento duvidar. Quando eu sofri o acidente, eu não duvidei por nenhum momento, mas quando eu desmaiei nessa prova, eu duvidava, falava, pra que eu vou treinar de novo se eu vou desmaiar outra vez? Eu não vou conseguir. E todo mundo em algum momento duvida de si mesmo. Sim. Todo mundo vai enfrentar obstáculos. Mas todo mundo tem a capacidade dentro de si mesmo de conseguir lutar pelo que você quer e ser o mais feliz possível, não importa o que aconteça. Dani, eu achei, assim, incrível que você não duvidou de você mesmo quando você sofreu o acidente. Porque eu, falando assim, eu passei por um luto. Quando eu passei por meus problemas. Eu não vou negar que eu teve lá um bons 2, 3 meses que eu fiquei questionando, sabe? Por que eu? Por que assim? Por que não sei o que lá? Depois eu entendi por que não eu, né? Tipo, a gente somos todos humanos, estamos todos… Pode acontecer com qualquer um, que aconteceu comigo ou com você. Qualquer um pode ter esses problemas na vida. Mas eu acho, assim, que realmente isso impulsiona muito. Quando eu vejo que você fala assim, eu não duvidei que eu ia ficar bem, eu admiro isso. Porque é uma coisa que eu não conseguia fazer isso, assim. Como é que você acha que é da sua natureza? É uma coisa que você… É da minha natureza. Você sempre foi positiva. Mas assim, claro que não é uma coisa que… Poliana, sabe o livro da Poliana? Eu vou ver alegria em tudo e não existe problema. Não é assim. Sim. Mas é você realmente tentar enxergar a realidade de uma outra forma. Por exemplo, eu tinha um emprego numa escola que eu amava. Eu gostava muito, muito. Eu era apaixonada pela escola, eu era apaixonada pelas crianças, eu era apaixonada por tudo. E aí, em um belo dia, eles demitiram 40 professores no mesmo dia. E do meu departamento, eu era a única que não tinha filho. Então, eu era a única que não ia perder a bolsa, sabe? Para os filhos na escola. E aí, eu fui demitida. Menina, eu fiquei mal. Eu fiquei um mês mal. Depois, eu falei, cara, chorar não vai fazer eu voltar pro emprego. Sim. Então, vou ter que arrumar outro emprego. Então, vamos, só que essa poeira aí, vamos embora. O meu marido não é meu primeiro marido. Eu já apanhei de homem, né? Eu já passei por divórcio. E é sempre muito sofrido. Mas assim, era isso. Eu sofria um mês e falava, tá, passou, é isso, não tem o que fazer, não tem como mudar. A situação é essa. O que eu posso fazer de melhor dentro dessa situação? Ou como que eu posso sair dela da forma mais rápida e mais feliz? Sim. A gente carrega cicatrizes, Sim. óbvio, né? A gente não é uma pedra Super de… mulher Não, também, né? assim, Tem ó, uns eu lados. brinco, eu falo que até a pedra de gelo derrete no calor e até a pedra, a rocha, bate vento e bate o mar, ela vai se corroendo. molda. Então, a gente não é feita de, né? A gente não é Mulher Maravilha. Sim. A gente sente. Mas
não dá pra você ficar presa na tristeza, porque não vai te levar a lugar nenhum. Sim. A gente tem que se permitir sentir a tristeza, sim. Sim. Igual o filme do Divertidamente. A tristeza, ela é necessária, é uma emoção que a gente precisa sentir. Mas não deixar também ela te agarrar e te levar lá pro fundo do poço, né? E isso é um pouco da minha natureza. E justamente pra entender, eu comecei a estudar por causa disso. Eu falava, gente, mas como assim? Eu penso assim e nem todo mundo pensa. Mas é normal, tem algumas pessoas que vão… existem vários tipos de temperamentos, de personalidades, de perfis comportamentais. E cada pessoa é única, ela é uma junção de um de cada desses, né? Cada pessoa é única, cada pessoa vai se comportar de uma forma. O importante é entender como você se comporta. No seu caso, você falou, eu me questionei, eu senti, doeu, mas aí, depois que você entendeu quem era você, e preciso fazer alguma coisa pra mudar isso. Acho que é a nossa maior força. É a gente parar e falar, tá, entendi. Isso não tenho como mudar. Preciso fazer alguma coisa pra melhorar essa situação. Você sabe que eu sempre pensei assim, eu posso cair, mas eu tenho que levantar. Tipo assim, bem aquela história, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então, tipo assim, a gente pode cair. Eu acho que é ok, eu acho que o luto é importante. Pra mim foi importante passar pelaquela fase de luto. Mas pra mim, o que é errado é você ficar no buraco. É isso que eu ia falar. O problema não é tropeçar e cair. O problema é ficar no buraco. Tropeçar e cair, a gente vai. Todo mundo vai. A vida, eu falo que a vida é um eletrocardiograma. Tem hora que a gente tá em cima, tem hora que a gente tá embaixo. Se tá uma linha reta, é porque a gente já morreu. Então, sim, a gente vai pra baixo. O importante é você chegar embaixo e falar, tá, como é que eu saio daqui agora? Vou pra cima. Tá embaixo? Para, respira. Reúne força e continua, porque a vida é assim, não tem jeito. O problema é ficar no buraco, é o que você tem toda a razão. Não, mas eu acho assim que é maravilhoso ter pessoas como você, como um exemplo de vida, como inspiração, como mentora para as pessoas, porque as pessoas precisam escutar histórias e precisam ter alguém. Eu mesma hoje procuro mentoras para conversar comigo, me ajudar, mesmo já, porque a gente sempre tá em constância de melhorar, né? Todas nós, até as próprias mentoras. Não, sim, mas eu ia falar isso. Eu sou mentora, mas eu tenho mentores. Porque a gente não é perfeita, a gente não é polvo pra abraçar o mundo. E todo mundo tem um ponto de melhoria. A gente não é boa em tudo, a gente é boa em algumas áreas, em outras a gente precisa de ajuda. E tem outra coisa, né? Eu não sou a mesma de antes do acidente. Eu acho que você também não é a mesma de antes de você passar pelas situações que você passou. Mas eu também não sou a mesma de 6 meses atrás, de 1 ano atrás. Exatamente. A gente vai vivendo as situações que a gente passa, as coisas que a gente aprende, as coisas que os livros que a gente lê, os podcasts que a gente escuta, as pessoas que a gente segue na rede social. Tudo isso vai moldando e mudando a gente. Então, a gente precisa sempre parar e se olhar e falar, tá, no que eu sou boa? Como é que eu vou usar isso a meu favor pra alcançar meus sonhos? E como é que eu vou usar isso pra ajudar as outras pessoas? E no que eu não sou boa? Que hora que eu preciso de ajuda? Eu preciso de ajuda aqui. Eu precisei, você precisa, todo mundo precisa. Sim. A vida é uma constância de update, né? A gente tá todo… Eu sempre falo, quando acaba o ano, eu gosto de olhar pra trás e ver o que eu melhorei, o que eu tô diferente nesse ano. Né? Antigamente eu fazia meus goals pro próximo ano. Ainda faço, mas o que mais vale pra mim é o que eu melhorei do que eu era o ano passado. Então, muito crescimento. Muito obrigada por você estar aqui. Tem alguma mensagem que você quer deixar para as mulheres de inspiração aqui do podcast, das gringas, né? Com histórias de gringas. Sim. Uma palavra de inspiração para elas. Eu sempre falo que o meu lema de vida se tornou: eu escolhi viver e não sobreviver, porque sobreviver é muito chato. Quando eu sofri o acidente, eu tinha essa escolha. Tinha 2 caminhos. Ou eu ficava chorando, reclamando, vendo minha vida passar pela janela e sobrevivendo, ou eu escolhia viver a minha vida da melhor forma possível dentro da minha realidade. Escolha viver a sua vida da melhor forma possível dentro da sua realidade. Tem coisas que a gente pode mudar. O que está no nosso controle, a gente pode fazer. O que não tem remédio, remediado está. O que você pode fazer de melhor dentro dessa situação para ser feliz? E lembrar que a felicidade, ela tá nas pequenas coisas, nos pequenos momentos. Às vezes as pessoas, elas buscam a felicidade num negócio muito grande. Eu dou um exemplo do carro. Chegando nos Estados Unidos, eu vou comprar um carro novo. Mas eu queria tanto uma Ferrari. E você esqueceu de ser feliz com o carro que você comprou. Aí você junta mais um pouquinho de dinheiro, vende aquele carro, troca por um novo. Aí você fala, mas eu queria minha Ferrari. Então, você deixa de ser feliz no caminho, no trajeto,
Sim. pensando só no cume do monte. Só que o cume da montanha é muito rápido. Quando a gente escala uma montanha, o que acontece? Você passa mais tempo caminhando do que lá em cima. Você chega lá em cima, tira uma selfie e desce. Então, lembra de ser feliz no trajeto, ser feliz no percurso. As pessoas, elas buscam o sucesso, mas só tem sucesso quem é feliz. E a gente precisa lembrar das pequenas coisas para ser feliz. Então, escolha. Escolha ser feliz, principalmente aqui, né? As gringas, que a gente passa por muito perrengue. Vai falar que não. São barreiras da língua, da cultura, às vezes da adaptação. Às vezes a pessoa pode estar aqui há 5, 10, 20 anos. Obstáculos vão surgir. Escolha ultrapassar esses obstáculos da melhor forma possível. Ai, obrigada, Eu que Dani. Tá agradeço. linda, plena. Olha, amei conversar com você. Eu também amei te amei. conhecer. Você tem uma luz, assim, uma aura de você que dá pra ver de longe, assim, sabe? O seu sorriso, a sua história. E pra falar a verdade, cadeirante não é nem… A gente nem enxerga isso. A gente enxerga uma aura brilhando. Então, eu sou muito grata de ter te conhecido, aprendido com você. Espero te ver mais vezes e continuar, né, com as suas palestras, porque é muito importante que a gente possa… Quero ver uma palestra sua, hein? Ai, vai ser uma honra. Quero ver. E é uma honra E estar aqui mentoras. também, ser a primeira no podcast Sim, das gringas. uma honra pra nós. Tô muito feliz, espero que as gringas tenham gostado. E também quero te agradecer por ter confiado em mim, aberto as portas do seu projeto pra mim. E tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Também muito feliz pelo que você falou agora sobre não enxergar a cadeira. Uma das nossas maiores lutas para quem tem deficiência é fazer as pessoas enxergarem a gente como pessoa. Sim. E não a cadeira, ou a muleta, ou a prótese, ou o aparelho auditivo. Então, fiquei feliz com essa sua fala, muito de verdade. Obrigada, e é uma honra estar aqui. Obrigada por você. Gente, que papo maravilhoso, que mulher incrível. Nossa, me inspirou demais. Espero que tenha inspirado vocês em casa também. E não se esqueçam também de entrar no nosso membership, no nosso site, no gringas.org, onde você pode ter acesso a coisas exclusivas, a mais cursos, a mais palestras. Quem sabe a Daniela volta e conta mais coisas para nós lá, ou faz até um curso pra gente, hein, gringas? Então fica de olho no nosso site, fica de olho no que está acontecendo. Esse foi o primeiro podcast e eu tô muito, assim, honrada de ter tido a Daniela Noble com a gente hoje aqui. Obrigada por tudo e até o próximo podcast.